Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Nós estamos com o professor Diogo Reis e vamos falar sobre direito eleitoral. Tudo bem, professor Diogo? Olá, Saulo, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito bem. Professor Diogo, como nós vimos ontem, dia 16, o STF se pronunciou pela constitucionalidade da Lei 135 de 2010. Ao seu ver, professor, como é que o STF venceu a questão da irretroatividade da norma e da presunção da inocência? Ok, Saulo, ótima pergunta e um grande problema para se resolver. Veja só, muita gente pode achar que é simples, que está tudo bem. Ah, não, aprovou, afinal, todo mundo queria a lei da ficha limpa, o STF fez a vontade de todo mundo e por aí foi. Calma, há algo muito além disso. Vamos começar aqui, vamos dizer o seguinte, olha, quais eram os principais problemas? O principal era o problema da retroatividade da norma, que é proibida, e o problema da presunção de inocência. Vamos começar por partes. Primeiro, a questão da proibição da retroatividade da norma. Veja só, essa não é uma questão fácil de se entender, não. Como que a gente vai entender isso daqui? Como fica um pouco mais fácil? A gente pensar de acordo com a retroatividade da norma e a teoria de retroatividade autêntica e retroatividade inautêntica, ou retrospectividade. Ótima palavra para forca, né? Mas tudo bem. Então, ou essa retroatividade é autêntica ou inautêntica. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? A diferença é muito sensível, Saulo. É muito próxima uma da outra. A diferença é que a retroatividade autêntica, ela retroage até alcançar aquele fato, aquele ato. Ela retroage, ela volta. Ela é uma retroatividade autêntica, real, verdadeira. Já a retroatividade inautêntica, que é uma pseudo-retroatividade, que é também chamada como retrospectividade. Essa retrospectividade ou essa retroatividade inautêntica, ela é, na verdade, quando você atribui novos efeitos a atos que ocorreram no passado. Parece igual, né? É muito fácil da gente imaginar que isso é igual. Mas veja, há uma diferença sim. A diferença é que um passo você cria ou você interfere na produção do ato que ocorreu. Isso a nossa Constituição proíbe. A Constituição, ela deixa isso muito claro, ela proíbe isso em nome da própria segurança jurídica. Já os que defendem que ela não proíbe a retrospectividade, como foi o caso. No caso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que a Constituição não proíbe a retrospectividade, ou seja, atribuir novos efeitos a um ato ocorrido no passado. Por que esse caso é tão difícil? Porque é aquele problema da renúncia. O sujeito, antes da Lei Complementar 135, ele renunciou. Não fazia ideia. O que ele colocou em questão? Vou renunciar aqui, depois eu entro, depois eu faço isso, aquilo. Bom, enfim, fez o exame de consciência do jeito que ele queria fazer. Problema dele. Agora, será que se houvesse essa lei, ele teria renunciado mesmo? Veja como é complicado. Então, os que defendem que não, ele não teria renunciado, ou seja, que, na verdade, a lei complementar ela trouxe uma modificação do ato, entende que seria a retroatividade autêntica. Os que entendem que não, seria a retrospectividade. Nada fácil. Então, o que venceu? Venceu dizendo o seguinte, olha, pode sim, nesse caso, retroagir, porque não estou retroagindo ao ato. É um ato que já é um ato que não deveria ocorrer, ou seja, é um ato que já atenta contra outros princípios, e esse ato eu estou trazendo uma nova consequência. Qual a nova consequência? A inelegibilidade. Então, por isso não feria. Sem contar que também não deve existir direito adquirido àquilo que seja permeado de inidoneidade. Veja quanta palavra boa para a forca, ou para aqueles jogos de forca ou palavra cruzada. Mas o fato é esse, é que tanto a questão do direito adquirido, que não deveria, ou seja, o sujeito está na iminência processado, utiliza de uma esperteza jurídica, uma artimanha jurídica, renuncia e quer ter o direito adquirido à sua proteção? Difícil. Mas foi assim que foi entendido. Então disse, olha, não, aqui não é retroatividade autêntica, é retroatividade inautêntica ou retrospectividade. Quanto à presunção de inocência, também nada fácil.
O Supremo Tribunal Federal já tinha, pela arguição de descumprimento do preceito fundamental, número 144, aquela DPF famosa, que dizia, olha, a presunção de inocência aplica, sim, ela é do direito penal e do processo penal, mas ela irradia para as outras searas do direito, dentre elas o direito eleitoral. Ou seja, eu não posso considerar alguém culpado, ou, nesse caso, inelegível, se não tiver o trânsito em julgado da sua condenação. Ou seja, ele pode recorrer. Como que eu faço isso? Nessa situação, disseram o seguinte, olha, o mundo mudou. O que o mundo mudou? Se o mundo mudou, o Supremo Tribunal Federal também pode mudar. E fez esse afastamento desse precedente, dizendo, olha, não estou dizendo aqui que a presunção de inocência é descartável. Não estou dizendo aqui que a presunção de inocência não se aplica ao eleitoral. Estou dizendo aqui que a presunção de inocência não é absoluta. A presunção de inocência, ela pode ser mitigada. A presunção de inocência, ela pode ser aplicada, afastada, flexibilizada. E, na ocasião, sim, disse que sim, nessa questão, a presunção de inocência poderia. Por quê? Afinal, protegeria-se a questão, o próprio Estado democrático, a crise da representatividade dos nossos eleitos, e que aí estaria fazendo o Supremo Tribunal Federal, na verdade, esse exercício de flexibilizar a presunção de inocência, um grande bem à humanidade. Então, foi assim que foi decidido, e assim, com essa ginástica jurídica, venceram esses obstáculos que pareciam intransponíveis. Vale dizer que até pouco tempo, antes da ministra Rosa, os apontamentos diziam que tínhamos 5 votos num sentido e 5 no outro. Recentemente, o ministro Marco Aurélio que teria modificado o seu entendimento, e a ministra Rosa, que integrou o Supremo Tribunal Federal, também entendeu pela constitucionalidade. O que é importante frisar, Saulo, é que a questão de constitucionalidade da lei da ficha limpa acabou. Foi enterrada, foi o último capítulo. Mas não foi algo fácil de se fazer. E, para você entender o porquê, é necessário fazer esse passeio jurídico, esse passeio pela ginástica jurídica que o Supremo Tribunal Federal realizou para conseguir declarar a constitucionalidade desses dispositivos. Muito bem, professor. E toda essa discussão ela já era esperada? Saulo, é assim, a discussão, sim, a discussão já era esperada. Isso causou uma comoção nacional. O problema é saber se o desfecho seria o mesmo em outra época. É aqui a grande dificuldade. É aqui que a gente tem que ir um pouco para além do óbvio. A ideia é a seguinte, a base da decisão foi a crise da representatividade, foi a questão de que a população precisa banir os fichas sujas, é o que a população quer, mas tantos outros acabam levantando, tantos outros problemas acabam surgindo. Veja só, por exemplo, nós tivemos recentemente nós assistimos uma aproximação entre o judiciário e a sociedade. Recentemente, é o que se vê. O judiciário vem à mídia para dar satisfação dos seus gastos, coisas que não fazia. Tivemos recentemente, e felizmente, a manutenção dos poderes do Conselho Nacional de Justiça, em especial os investigativos, a questão disciplinar. Então, veja, de fato o mundo mudou. De fato, a democracia também bateu as portas do judiciário. Agora, o quão isso é saudável? Talvez só o tempo. Só o tempo poderia nos dizer se de fato é. Se não passa o judiciário a tratar os problemas jurídicos como faz uma democracia majoritária. Ou seja, se for assim, poderíamos substituir o Supremo Tribunal Federal por urnas eletrônicas. Tanta eficiência que nós temos nesse sistema. O fato é que alguém precisa defender as minorias, alguém precisa defender a Constituição. A Constituição não é feita por um momento, ela é feita por uma nação, por toda uma história. E é aí que está o problema. Se nós flexibilizarmos demais a Constituição, corremos o risco de não ter ninguém por nós. O único que nos defende, de fato, é a Constituição, e defende tanto as maiorias quanto as minorias. E aí é um grande debate, Saulo. Não se responde, não é uma pergunta que é possível responder. Só a história, no seu desenvolver, no futuro, ou acontecendo, que a gente vai, de fato, conhecer os verdadeiros efeitos disso.
Perfeito, professor Diogo. Nós, o Atualidades do Direito, agradecemos os brilhantes esclarecimentos e agradecemos, professor. Esperamos contar mais vezes. Obrigado. Saulo, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Já me sinto muito à vontade aqui nessa casa e parabenizo todos vocês pelo trabalho que vem desenvolvendo. Obrigado. Ok, obrigado, professor. Obrigado, pessoal.